Aleluia. Levanta tuas mãos. Abre a tua boca e começa a expressar a gratidão que você tem a Deus por tudo que Ele tem feito. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. Ele fará prosperar a tua vida. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu tem feito em nós. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado pela Tua presença manifesta, Espírito Santo, que nos capacita, que nos faz crescer, que nos faz prosperar, que nos faz avançar. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu não nos deixa desistir da nossa família. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Obrigado, louvor. Vocês são top. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vocês estão aqui, não? Estamos fazendo uma série. Eu nunca fui de fazer série, mas Deus deu essa direção. E está escuro aqui, né? Dá uma melhorada aqui nesse negócio. Pronto, obrigado. Depois dessa direção, nós começamos, hoje pela manhã, essa série, nós começamos a falar sobre prosperidade, uma vida de prosperidade, uma vida de prosperidade é uma vida que Deus tem para todos nós. Nós falamos um pouco do que não é prosperidade hoje pela manhã, tirando um mito e aquele preconceito que nós recebemos muitas vezes de uma sociedade que nos afasta daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Se você puder assistir o culto pela manhã, foi bênção. Eu acredito que Deus falou muitas coisas e eu creio que Deus vai transformar a sua vida nisso. Amém, queridos? Amém. Curva um pouco a tua cabeça. Vamos orar um pouco. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós queremos que Tu trouxesse as pessoas que precisavam estar aqui, Jesus. Que precisavam ouvir sobre isso. Que precisavam entender e fazer acontecer na sua vida. Porque muitas vezes, Senhor, eles sentem que algo está impedindo ele de cumprir a plenitude daquilo que Deus tem para eles. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Vem trazendo, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai. Espírito Santo, Tu estás nesse lugar, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. A Tua presença nesse lugar, Jesus. Espírito de ensino, Espírito Santo de Deus nesse lugar, Jesus. Quebra todas as cadeias de intimidação. Quebra, Jesus, toda dificuldade de receber aquilo que Tu tem para nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu queria que... fica de pé quem está aí na projeção aí, quem é? É Felipe? Coloca na NVI, Salmo 23, versículo 1. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar um pouco hoje, à tarde, sobre o que é prosperidade. E à noite a gente vai continuar, por que você tem que ser próspero? Existe uma razão, não é só para o seu bel prazer. Nessa versão da NVI, eu acho uma das melhores versões da Bíblia. Eu gosto da NVI, eu gosto muito da Nova Almeida atualizada, mas eu quando vou estudar, eu prefiro a NVI. E essa versão na Revista Atualizada, ela diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na Revista Atualizada.
Mas o sentido dessa frase, ela faz mais efeito quando a gente vê ela na NVI. Porque se você for ver esse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas hoje eu estou sentindo falta de algumas coisas. E você começa a tratar a palavra como se ela não funcionasse, ou como se ela não expressasse uma verdade que é na sua vida. Vocês estão comigo? Não é verdade? Mas muitas vezes é uma interpretação que a gente tem equivocada da palavra, ou uma versão em que ela não expressa aquilo que a palavra realmente queria dizer. E nessa palavra na NVI nós vemos o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não está dizendo que você não vai ter problemas de escassez em alguns momentos na tua vida, porque é um processo. Vocês estão comigo? Mas é que aquilo que você está sentindo falta hoje, ele não vai definir quem você é. Não é o que você está passando hoje que vai dizer quem você é. Vocês estão comigo? O fato de você estar passando por um processo significa que você está passando. Sabe, queridos, não faz como o povo judeu, que uma viagem de 40 dias durou 40 anos. Mas não foi por culpa de Deus, foi porque os judeus não entenderam o que Deus tinha para eles. Porque se você parar para pensar, quando a gente confia plenamente em Deus, a gente não precisa nem mandar espia. E Deus, ainda na sua benevolência e sua bondade, mandou 12 espias, representando cada tribo, para que eles conhecessem o que eles iriam desfrutar a partir daquela época. E o que acontece muitas vezes em nossas vidas é que aquilo que Deus está nos dando como bênção, para nós se torna um peso. Estive conversando com uma pessoa esses dias: rapaz, enquanto você não tinha isso, você almejava isso, você chorava por isso, você clamava por isso, jejuava por isso. Mas a partir de que você recebeu aquilo que você tanto pedia, se tornou um peso. E você não está entendendo que você teria que ter administrado quem você iria ser com aquilo, para que a bênção não se tornasse pesada na sua vida. E muitas vezes, das coisas que nós não alcançamos em Deus, vai ficar melhor, fica tranquilo. Muitas vezes aquilo que a gente espera em Deus, é porque não é que eu estou esperando Deus me dar, é que Deus está esperando você se preparar para receber aquilo, e aquilo que será uma bênção para você não se torne uma maldição. Então aquilo que você quer muitas vezes, não chegou ainda, não é porque Deus não quis, é porque você não está pronto para receber. Então, ao invés de você estar pedindo a Deus para que Ele te dê aquilo que você tanto quer, é porque você não se prepara para receber aquilo que você tanto precisa. Eu brinco muito com alguns irmãos aqui, eu falo às vezes no culto, é melhor um liso salvo do que um rico perdido, não é verdade? É verdade ou não é? Tem gente que prefere ser um rico perdido. Depois eu me converto. Não, você não... Você primeiro tem que se converter, para depois chegar às bênçãos do Senhor. Sabe, nós precisamos saber e aprender a entender o que é prosperidade de Deus. O que é suprimento de Deus. Hoje pela manhã nós falamos do Elon Musk, que ele falou uma frase que repercutiu muito nas redes sociais, que ele disse o seguinte: eu não quero que minha filha se case com um pobre. E isso chocou muita gente, porque é um cara muito rico. Mas ele continua a frase: mesmo que ele tenha muito dinheiro. A expressão prosperidade não significa muitas vezes ter dinheiro. Muitas vezes as pessoas avaliam a pessoa, e eu falava isso já há muito tempo atrás, diz: olha, o fato de você ter dinheiro não torna você abençoado, torna você rico, porque o diabo também tem dinheiro. Vocês já viram aí muitas pessoas aí fora que tem muito dinheiro e não tem nada de Deus, pelo contrário. Então, o fato de você ter dinheiro ou não ter, não quer dizer que você é abençoado ou não. Muita gente rica não tem nada de próspero. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa era muito interessante. Ele tinha um certo dinheiro, não era rico, mas ele tinha uma condição financeira boa, e que ele quebrava os palitinhos de dente na casa dele. Palito de dente não tem duas pontas? Ele quebrava no meio para dobrar a quantidade de palitinho de dente que... Você imagina isso? Acho que ele até reciclava os palitos de dente.
Ele lavava os palitos, quando você ia lá de novo, usava o mesmo palito. Se for o seu, ainda é bom, né? Imagina se fosse o dele. Não é? Sabe, queridos, o sentimento de miséria existe dentro de muita gente rica também. Nós precisamos aprender a saber administrar aquilo que Deus tem para nós. Estava brincando hoje pela manhã também, disse, olha, imagina, tem certas pessoas que quando chegarem no céu e verem aquela calçada de ouro, de madrugada vai lá com uma picaretazinha e com um martelozinho e vai tentar roubar aquilo para levar para casa. Porque o conceito de riqueza deles é ter as coisas. E ser próspero não é ter, é ser. Eu nada terei falta, eu sei quem é meu Senhor. E meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Mas aí a frase continua e minha esposa pede muito, termine a frase, em Cristo Jesus. Quando nós temos a prioridade da nossa vida em Cristo Jesus, as outras coisas serão acrescentadas. Mas enquanto o mamon estiver administrando a tua vida, você quer ter para ser, você nunca vai ter. Que é uma jogada do diabo. Ele mostra para você uma coisa muito linda e você se hipnotiza por ela e você começa a adorar aquela coisa. Precisamos saber e aprender a administrar os recursos. Nós falamos hoje pela manhã também que houve uma grande generosidade, a graça e o favor de Deus alcançou o povo judeu na saída do Egito, em que houve uma grande transferência de riqueza do povo egípcio para os judeus. O que era ouro, o que era prata, o que eram bens e presentes foi dado a eles. Mas eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E a pergunta é, o que é que você quer fazer com a tua prosperidade? Porque os judeus, na primeira oportunidade, construíram um bezerro de ouro. Ora, aquilo que tinha sido uma bênção para eles, de Deus para eles, virou uma maldição. Quando, na verdade, o que Deus queria que eles fizessem era o quê? Era um tabernáculo. Com as especiarias, com o ouro, com a prata e com tudo que eles tinham recebido. Era para adoração a Deus. Você está pronto para ser próspero, para servir a Deus através dos teus bens? Eu vou abençoar a minha esposa, vou levar ela para a França. Não, isso não é nesse caso, não. É você saber o que você tem. Eu vou fazer uma coisa, e eu tinha programado para a noite, mas eu pedi para botar agora. Eu mandei, não sei se o nome é slide ou se slide é muito velho, mas mandei umas imagens do Dale Carnegie, o homem mais rico, apaga todas as luzes, entenda-se luz. Obrigado. Glória a Deus. É que a gente diz luz, aí eles... Aleluia, que coisa boa, fica verdinho. Esse camarada, ele se chama Dale Carnegie. Ele foi um dos homens mais ricos da época dele. Ele tinha uma meta que fez acumular no seu pico 380 milhões de dólares, que na ocasião, há muitos anos atrás, equivalia hoje a 309 bilhões. Eu só ia querer os quebrados, que é 309 bilhões, eu só ia querer os quebrados. Esses 309 bilhões eu nem queria, na cotação de hoje, mas vira a página. Quando ele morreu, encontraram um papel na sua mesa com essa meta escrita. E ele havia escrito, fazia uns 20 anos, passarei metade da minha vida acumulando dinheiro e passarei a segunda metade da minha vida dando ele. E foi exatamente o que ele fez. A última, Andrew Carnegie doou 92% de toda a sua fortuna. Imagina, 300 bilhões, ele deve ter dado 270 bilhões de dólares antes de morrer. E ele disse uma frase: o homem que morre rico, morre miserável. Pode acender as luzes, haja luz, obrigado. O que nós precisamos trabalhar hoje à tarde, e se eu conseguir fazer isso dentro de você hoje, eu teria alcançado a minha meta,
é que você precisa entender que você já é próspero. Deus já te abençoou. Pela manhã nós falamos, Baraque. Vocês lembram desse versículo? Almedinha, Cris, me ajuda aí. Não, se tu uma bênção. Existe essa ordenança de Deus, se tu uma bênção. Seja abençoado, seja Baraque. Então Deus transferiu naquele momento uma unção. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus transformou você e Ele lhe deu um acesso ao plano de redenção de Deus. E aquele que era pecador não é mais pecador. Ele se torna redimido. Não existe redenção, significa pagamento de uma dívida, quitação de algo que você poderia estar devendo. Então você não é mais um devedor. O preço foi pago. O preço foi pago por você. Então já existe dentro de você uma disponibilidade espiritual de fazer dar certo. Só que o que é que o inimigo trabalha? Na sua mente. Você não é, você não pode. Veja onde você nasceu, veja seu nível de instrução, veja a sua capacidade, veja quantas pessoas tem melhor que você. Ele trabalha na sua mente para que você não faça aquilo que Deus chamou você para fazer. E como é impressionante quando nós começamos a perceber no Espírito que não se trata sobre capacidade, e sim obediência. Que obediência? De seguir as instruções que Deus tem para a tua vida. Amém. Mas aprendendo sempre o quê? A não colocar outra coisa. A Bíblia nos ensina, e muitas vezes as pessoas dizem, olha, cuidado, porque o rico não passa no camelo. É mais fácil um camelo passar do que um rico entrar. Vocês estão lembrados dessa história? Isso serve muitas vezes como desculpa para a gente viva numa ausência de suprimento. Não, porque eu prefiro ser pobre, porque olha, o rico, em Apocalipse fala do rico também. Mas por quê? Porque o grande problema do rico é que muitas vezes a sua ordem de prioridade muda. Não é fácil, querido, ser bonito como eu. Também acho, amor. Obrigado. Está trabalhando hoje nesse microfone, está repreendido. Estende as mãos para Binho ali em cima, Binho, em nome de Jesus. Mas sabe, queridos, ele trabalha com a distração, ele quer tirar teu foco. E como é difícil, eu sei disso, que muitas vezes o fato de nós não alcançarmos alguma coisa, e quando nós alcançamos, nós nos lambuzamos com aquilo. Temos que ter muito entendimento, muita capacidade de Deus, de saber colocar as coisas no seu devido lugar. Porque muitas vezes as sugestões do diabo, ninguém nunca foi tentado com berinjela. Você já foi tentado com berinjela? Uma berinjela, aquela verdura. É o quê? Roxa. Ele entendeu berinjela? Berinjela, yes. Do you like berinjela? Não, glória a Deus. Mas nós somos tentados com outras coisas. Picanha. You know what is? Sabe o que é picanha? Yes? Nós somos tentados com coisas boas. E isso é que nos torna difícil. Olha, a praia estar linda, sentar naquele praião e não vir para o culto de manhã. Eu preciso. Aí nós dizemos, eu também sou filho de Deus. Amém, querido. Mas nós temos que entender que as prioridades é que são importantes. E isso que muitas vezes nos impede de ser próspero. Por quê? Porque nós colocamos prioridades invertidas, trocadas. Nós precisamos conhecer as nossas prioridades. E sabe o que é interessante? Aprenda essa primeira lei. Eu fico pensando nele, eu fico pensando em inglês. Eu vou cuidar para não pregar em inglês. Eu ia dizer, always God
Sempre que Deus vai querer fazer você prosperar, Ele vai exigir de você uma coisa: uma semente. Porque nada nessa terra é produzido sem uma semente. Então Deus, Ele requer de você uma semente. Mas o senhor está já querendo com pegadinha para pedir dinheiro para a igreja. Não estou dizendo isso. Porque a semente nem sempre é dinheiro. Mas a sua mentalidade de pobre só pensa em dinheiro. Deus muitas vezes quer que você dê o seu tempo. Porque sempre que Deus vai te exigir uma semente, Ele vai exigir uma coisa que não está em você. Muitas vezes nós não temos dinheiro. E se a semente fosse dinheiro, você não ia ter. E Deus não é masoquista para querer te pedir uma coisa que você não tem. Mas Deus sempre vai te falar o seguinte: olha, eu quero que você dê a tua semente, para que se produza o fruto que você precisa. Então, qual é hoje a semente que você já tem em você? Que Deus está te pedindo: vamos, planta essa semente, planta as tuas sementes, planta a tua semente, que eu quero te ver fazer prosperar. Qual semente que você tem hoje? Você já pensou nisso? Eu fico pensando, quando tiver 20 metros aqui de palco, meu Deus do céu, vai ser um trabalho. Fazer o quê, né? O que é que você tem pensado sobre sementes na sua vida? Mas o senhor não ia falar de prosperidade, mas prosperar não é ter, é ser. E para que você consiga avançar, sabe, queridos, é impressionante como existe dentro do ser humano essa capacidade de prosperar. Dificilmente você vai estar no mesmo lugar e você não vai querer melhorar aquele lugar. Seja em casa, você como dona de casa, ou você como funcionário, ou você como pai, não importa o que você esteja fazendo, existe dentro de nós essa essência de querer melhorar ou fazer aquela coisa progredir. Essa inquietação que existe dentro do homem, que nos levou até hoje, porque senão a gente estava na idade da pedra ainda. É a partícula de Deus que nos faz sempre querer ser a imagem e semelhança dele. Mas Ele não precisa de recursos, porque Ele é o dono de todo ouro e toda prata. O que Ele exige de você é o seu coração. E talvez seja a semente que Ele quer que você deposite nele hoje. É o seu coração. Talvez, muitas vezes na nossa vida, não é? Eu luto todo dia para que Cristiane não seja uma deusa, porque ela é uma deusa linda mesmo, é bonita. Mas entenda, o amor que você tem às vezes pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu relacionamento, às vezes pode te tirar a atenção do que Deus tem para a tua vida. E nós precisamos cuidar disso. Porque Deus não quer que nada se imponha entre Ele e você, nem a tua família. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. É uma luta para que você entenda realmente quem você é em Deus, o que você pode em Deus. Eu queria começar a ler com vocês alguma coisa, e nós vamos começar com Josué capítulo 1. Muitas vezes nós ficamos na dúvida: será que Deus quer me abençoar? Essa é uma das primeiras razões que você não entende, porque é uma das primeiras razões porque você não é abençoado. Não prospera, porque você não prospera. Por quê? Porque você não acredita que Deus quer isso para você. Você está entendendo? Para nós sermos próximos, precisamos ter essa consciência que Deus quer que você seja próspero. Eu vou ler aqui porque nós vamos ler alguns versículos e vai ser mais rápido se eu ler por aqui. Vamos começar no versículo 3.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado eu, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. Você é bem-sucedido por qualquer lugar que você anda. Sabe, queridos, um determinado momento da minha vida cristã, eu tinha o conceito de seguinte: eu vou orar para ver se Deus vai abençoar isso. Você está comigo? Vou abrir uma sorveteria no Alasca. Vou vender areia no deserto, uma coisa assim. E eu dizia, eu vou orar a Deus, vou pedir a Deus para que Ele abençoe. E um dia, Deus falando comigo, Ele disse, por que você me pede para abençoar? E foi aí nesse dia que Ele me deu o Salmo 1. Eu já te abençoei, o que você fizer vai dar certo. Agora entenda uma coisa, siga os meus princípios. Quando você entender que ser próspero é já ser abençoado, é você já ter aquilo que Deus já te deu, e você aprender a fazer uso daquilo que Deus te deu, dentro dos princípios que Ele te ensinou, você não vai começar, pastor, vem orar por esse negócio meu, vem botar... Não, meu filho, você já é abençoado. Você tem que ser muito ruim para não dar certo. Você não entendeu a piada, né? Você tem que ser muito ruim para não dar certo. Mas por que você não é muito ruim? Não é ruim na sua incapacidade, é ruim de não entender os sinais. Porque Deus, Ele te abençoa com toda sorte de bênção, mas você esquece muitas vezes de cumprir o quê? Os princípios. Aí, meu amigo, a culpa não é de Deus, não é que Ele esqueceu e não te abençoou, é porque você faltou nos princípios. Então, se você errou nos princípios, não tem como começar errado uma coisa e dar certo no fim. Aquilo que começa errado, termina errado. A prosperidade, ela é uma aptidão que Deus nos dá para gerar e criar resultados positivos. Vocês estão comigo? Eu fico pensando, e eu uso muito esse exemplo, e para mim... eu fico muito feliz com a da família Bolo de Rolo. Quem conhece a família Bolo de Rolo daqui? Um jovem, nosso tecladista, Caio, estava com fome de comer bolo de rolo um dia. E ele disse, como é que se faz bolo de rolo? Ele não sabia nem como se faz bolo de rolo. Vou no YouTube me ensinar como é que faz bolo de rolo. Ele aprendeu a receita e fez. E hoje é uma empresa que funciona. Bem, por sinal. Já foram até para a Inglaterra com esse dinheiro de bolo de rolo. Você acredita num negócio desse? Aí você diz, será que Deus quer? Deus quer, querido. Agora, entendeu? Eu acompanho essa família há alguns anos já, né, Binho? E eu comecei, quando eu vi, desde o começo da família Bolo de Rolo, até hoje a família Bolo de Rolo, a excelência com que eles fazem as coisas, o zelo, o estudo, o cuidado, a honra a Deus. Meu amigo, não tem como não dar certo. Não tem como dar certo. Não tem como não dar certo. Você não tem como não dar certo. Ou está entrando muito pesado, ou então vocês estão muito com sono.
Ou os dois, né? Porque existe dentro de você essa capacidade. A prosperidade, ela é uma luz que leva na escuridão. Quando você decide ser próspero, você decide combater o inferno e o que os frutos do inferno têm gerado nesse mundo lá fora. Quando você decide chegar num lugar e fazer a diferença naquilo que você vê como ambiente, isso gera um incômodo nas pessoas. Então pensa que não, mas o teu sucesso incomoda muitas pessoas. A tua alegria incomoda muitas pessoas. A tua prosperidade incomoda muitas pessoas. O que é que você precisa hoje? O que você precisa hoje para entender quem você é em Deus? Aleluia. Eu escutei uma frase do Mike Murdock, eu li uma frase dele, e ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz: se você precisa colher um fruto que você nunca colheu, plante algo que você nunca plantou. O resultado de muitas vezes você não vê a sua prosperidade é que você continua plantando a mesma semente. Mas não é isso. Para um novo fruto, uma nova semente. Para uma nova estação, uma nova semente. Faça coisas que você nunca fez e você colherá coisas que você nunca colheu. É uma chave poderosa. É uma chave poderosa. Pena que nem todos entendem. Mas se você continua plantando a mesma coisa, Albert Einstein dizia, se você faz a mesma coisa, você colherá a mesma coisa. Loucura é você querer continuar fazendo a mesma coisa e querer colher coisas diferentes. Não chegou a hora de você dizer: Deus, eu quero plantar algo novo. Sabe, queridos, entenda uma coisa: se a tua empresa não está indo bem, eu não estou dizendo para você abrir uma nova empresa. É que talvez Deus esteja requerendo de você alguma semente que você ainda não deu. E talvez seja a chave da empresa que você ainda não deu a Ele. Porque muitas vezes nós queremos que seja nosso. Porque Deus, Ele vai honrar com tudo aquilo que Ele prometeu. Mas Ele não vai fazer a sua parte, não é verdade? Mas a mesma coisa, foi a outra frase que eu vi de Bill Johnson hoje, vou pegar aqui para ser bem literal com ela, com você, para não perder isso. Nós às vezes queremos que Deus faça tudo sem a gente. Ora, Deus me dá. Não, se Deus prometeu, Ele vai me dar. E a tua parte, beleza? Não tem a tua parte em nada? E o outro erro é nós queremos fazer tudo sem Deus. Você tem que entender que a partir do momento que você confessou Jesus como Senhor e Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, existe uma parceria. Não existe nada em que Ele vai fazer sem você. E também não existe nada que você possa fazer sem Ele. Será que você não está tentando fazer só sem Ele? Eu lembro de um amigo nosso que ele fez um concurso, hoje está tendo até um concurso, né? E que esse camarada, ele foi fazer a prova e disse: Deus, agora pode deixar que aqui é comigo. Eu estudei, eu me preparei, muito obrigado, me trouxe até aqui, eu estou capacitado, pode deixar que agora é comigo. Ele ficou, eram 30 vagas, ele ficou no 31º lugar. Deus gosta de brincar com a gente, né? E ele ficou em 31º lugar, e ele disse: poxa vida, o que aconteceu? Na hora o Espírito Santo falou com ele: você não quis minha ajuda, você quis fazer só. Na hora ele se arrependeu e disse: Deus, me perdoa, eu não quero a partir de agora fazer mais nada sem você. Pouco tempo depois ele foi chamado. O que você está tentando fazer sem Deus? Por isso que não está dando certo. Existem coisas que nós vamos falar no segundo culto, do que por que você precisa ser próspero.
que tem tudo a ver com o seu resultado na prosperidade. Não resume prosperidade a dinheiro, pensa na tua vida familiar, pensa na tua saúde, pensa na conversão de amigos, pensa na tua vida como uma forma geral. Sabe, queridos, a gente começa a ter uma perspectiva diferente depois do Evangelho. Você começa a pensar nas coisas, nossa mentalidade é ver o que está faltando. Não é assim a nossa vida? Quando você vê um copo pela metade, você vê ele meio cheio ou meio vazio? Quem vai dizer é a tua cabeça, é o teu espírito. Murmuradores têm dificuldade de serem prósperos, de exercerem a prosperidade que existe dentro dele, porque ele reclama de tudo. Ele reclama de tudo. É só o copo está meio cheio, meio vazio, está meio ruim. Ele não vê as vitórias, enquanto que uma das grandes ferramentas para você alcançar a prosperidade são ações de graça. Quando você começa a ver o que Deus já fez, você começa a enxergar o que Deus vai fazer. Talvez teu casamento esteja passando por problemas, mas não olha a tua vida agora, olha a tua vida o que já foi até hoje, o que você já construiu. Será que todo esse tempo, quando às vezes eu aconselho alguns casais, eu digo que ele sempre foi chato assim, ele sempre foi ruim assim, ele sempre foi grosso assim, ele sempre foi desse jeito? Não, ele não era assim. Então começa a se alegrar por aquele tempo que ele já foi, e começa a enxergar esse homem que já foi um dia, voltando a ser aquele homem. E não entra naquele ciclo vicioso de que ele é ruim porque eu sou ruim, eu sou ruim porque ele é ruim, e um dos dois começa a ser ruim com o outro. Muda a tua semente. Aleluia. Muda a tua semente. Muda a tua semente. Diga comigo, eu sou próspero. Tudo quanto eu faço dá certo. Vamos ver comigo? Não pensa que eu estou falando heresia. Amém? Quem me conhece sabe o meu salmo, né? Qual é o meu salmo? Vamos lá, deixa eu fechar aqui o livro. Coloca Salmo primeiro. Você é bem-sucedido. Diga comigo, eu sou bem-sucedido. Aleluia. 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 Sabe, queridos? Rapaz, você viram algum espírito aqui atrás, né? Está repreendido, hein? Sabe, queridos, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, ele será mais que bem-aventurado, será bem-sucedido. Você nota uma coisa, a gente se atém muito, e tudo quanto eu fizer serei bem-sucedido. Mas ele falou antes, 2 versículos importantíssimos, que te habilitam a fazer tudo que você fizer ser bem-sucedido. Medita nessa palavra, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se mantém. Sabe, queridos, eu vou te explicar por que não se mantém. O fato de você pintar uma parede não te torna um profissional de pintura. O fato de você errar uma vez não vai te tornar um pecador. Mas a prática do pecado te mantém numa escravidão e te afasta daquilo que Deus tem para a tua vida. Não pensa que você está fornicando de manhã e de noite você vai ser sucedido no que você está fazendo. A prática do pecado, ele anula aquilo que Deus tem para a tua vida. Então não é de qualquer jeito.
Não é de qualquer forma. Existem regras que se estabelecem no versículo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecado. Ou eu vivo em pecado e acho que Deus vai me abençoar. Ah, mas eu não quebrei, minha empresa está bem. Amigo, tem muito rico indo para o inferno, queridinho. Sabe qual é um dos grandes dilemas do pecado? É que você acha que a justiça de Deus é imediata, e não é. A justiça de Deus, ela existe a misericórdia, que Ele aguarda o teu arrependimento. Mas não significa que não está computado no céu, não, está computado. E porque você pecou, saiu do motel, todo desconfiado, como se Deus não tivesse visto. Se não caiu nenhum raio na minha cabeça, não veio nenhum anjo com a espada de fogo. Eu acho que Deus esqueceu. Esqueceu não, querido. Deus está vendo a tua vida. De fato, todos os dias da tua vida Ele está lá, ó. E quando você chegar na hora dele, Ele vai abrir, ó. Vem cá, o que você estava fazendo no sábado, dia 27? Naquele motel? Eita, eu pensei que o senhor não tinha visto. Eu vi, filho. Mas o senhor não fez nada comigo? Fiz, filho. Por quê? Porque você tinha muito mais coisas para receber. Mas eu fui um milionário. Mas você ia ser mais que milionário. Você ia ser salvo. Você pensa que fornicar, Deus não está vendo? Acho que Deus está falando com alguém aí, viu? Te arrepende. Aleluia. Abre comigo Efésios 1:3. Aleluia. Deus sempre tem para você, querido. Deus sempre tem para você. Deus sempre tem para você. O desejo de Deus é que você seja próspero. O desejo de Deus é que você tenha a habilidade. Sempre que Deus quer fazer você crescer, Ele vai botar um problema na sua mão. Sempre que Deus quer fazer você crescer, Ele vai botar um problema na sua mão. Ele não vai te dar a doença, Ele não vai, mas Ele aparece, deixa a situação acontecer na sua vida. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial em Cristo Jesus. Uma coisa que você não entende é que a tua prosperidade, aí você diz, não, mas aí está provando que Deus não quer que você seja, que eu não adquira bens aqui. Não, Ele não está falando isso. É porque você tem que entender que você é próspero, e a sua bênção ela é espiritual. Mas você tem que pegar essa tua bênção espiritual e trazer para essa terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A bênção ela é na região espiritual, mas a tua capacidade de produzir é aqui na terra. A tua capacidade de gerar resultado é aqui na terra. Então o que você vai fazer com aquilo que Deus está te dando? Aí você fica, mas eu estou passando por problema. Alegrai-vos quando você passar por todo tipo de tribulação, sabendo que Deus já te deu a resposta. Ei, quando aparece uma situação na sua vida, a resposta já está dentro. Porque a semente não está dentro. É você parar, se acalmar, saber que você tem um Deus e saber que as portas estão abertas. Porque o diabo quer que você encha teus olhos de lágrima, baixe a tua cabeça e comece a murmurar, e você não enxerga o quê? A porta da resolução do problema. Deus tem uma resposta para você, já pronta. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Aleluia. 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 Deus está fazendo tanta coisa aqui que eu fico... Aleluia. Aleluia. Se veja como Deus te vê. Você já se olhou no espelho de manhã e você vê o quê? O que é que você vê? Venha problema, eu estou aqui para resolver. Quando as pessoas me dizem, pastor, Márcio, eu tenho uma bronca, meu nome do meio é bronca, diga aí, eu estou aqui para resolver problema.
Eu sou um solucionador de problemas. Existe uma habilidade sobrenatural sobre a minha vida para que problemas sejam resolvidos. Eu sou a solução de problemas que Deus colocou aqui na terra. Porque eu sei quem eu sou. Sabe, às vezes eu me condeno. E isso mudou minha vida, muitas coisas, porque eu entendi quem eu sou. E às vezes as pessoas perguntam, tu foi naquele lugar, foi comer, e quanto era? Sabe que eu não sei, eu só vi a conta lá e paguei. Quando você vai comer, você escolhe o que comer pelo preço ou pela vontade que você tem de comer? Tem certeza? Quem te supre? Existe uma habilidade em Deus de você de gerar riquezas. A Bíblia diz que foi Deus que deu a gente o dom de adquirir pobreza. Não é riqueza, é riqueza. Então você está em desobediência se você está liso. Você está em pecado. Porque em algum momento existiu alguma semente, entenda, tudo passa por uma semente. Tudo passa por uma semente. Em algum momento da sua vida Deus disse semeie e você disse não. Porque a Bíblia nos ensina que Ele dá semente ao que semeia e pão para... Chega na sua mão da mesma forma. Aí você vai olhar, e se isso aqui é pão para alimento ou é semente? Aquilo que não resolve o teu problema é semente. Às vezes a semente é grande. Eu já dei 2 ou 3 carros para aqui para a igreja. 2, né? 2. E doeu. Dessa vez eu estava tão animado em dar, que eu esqueci que eu não tinha dinheiro para comprar outro. É sério, irmão. A XT5 eu vendi tão feliz na vida, e quando eu fui pegar um carro com meu irmão, olha, irmãos, é impressionante. Eu peguei esse carro, eu tive com o Cristiano no meio do ano passado, né, Cristiano, em Petrolina, e meu irmão me deu o carro dele para eu dirigir, esse carro que está aí fora. Foram 3, né? Tu não contou com ele. Eu tinha o XT5 branco, quem lembra dele? Era o quarto que eu tinha, a gente gosta muito de XT5. E eu decidi ofertar para a nossa obra que a gente vai começar. E eu sou tão suprido, sou tão consciente que é Deus que me dá as coisas, que eu fui comprar um carro e eu dei o meu carro, vendi, e eu disse, meu irmão disse, olha, eu estou querendo vender esse carro, tu não quer ficar com ele não? Eu disse, só se for de irmão para irmão. Esse não tem problema não. Tu tem que dar quanto? Eu tenho que dar quanto a tu? Pensei que era 2 mil, 3 mil. 35 mil. Eu disse, caramba, eu não tenho. Eu fiz umas contas lá, ele aceitou a minha proposta. Mas eu vendi o carro e não pensei nem que eu tinha que ter um dinheiro para a entrada. Por quê? Porque quando você tem a mentalidade de que você é suprido em Deus, eu não estou falando para você fazer fiado e responsável em nome de Jesus. Eu estou dizendo que você tem que ter a consciência que quando Ele dá um start e Ele diz semeie, Ele já supriu o que você precisava. Amém. Você está comigo? Amém. Então, eu fui, dei o X, vendi, porque para pegar dinheiro a gente se alegra logo, né? E quando eu fui pegar o do meu irmão, eu disse, rapaz, eu vou ter que pagar e eu não tenho como. Sabe, queridos, as portas se abrem, o vento sopra. Qual o grande problema do homem próspero? Ele não tem alegria de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Você sabe que Deus tinha uma promessa para Abraão. Você será pai de uma multidão, de milhares e milhares de pessoas. E olha, ele não tinha filho. Como eu vou ser pai de uma multidão se eu não tenho nenhum filho? Era o princípio básico de você ser pai de uma geração, é você ter filho. E depois de muito sacrifício, Deus deu Isaac. Mas no dia que ele ia receber aquilo que Deus prometeu, Deus disse assim, eu quero o teu filho. Eu disse, mas como? Se Isaac é a minha promessa. Quando você não é próspero, você faz conta.
Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, tenha seu orçamento doméstico, amém, queridos? O que eu estou dizendo é que quando Deus dá uma direção, sabe, tem pessoas aqui que perderam coisas, porque Deus pediu para ele dar e ele não deu, e ele acaba perdendo. Aquele que retém mais do que é devido, ser-lhe-á em pura perda. Está na Bíblia isso ou não está? Então tem coisas que, quando você está passando por situações agora, a sua pergunta é, aonde foi que eu não vi que eu tinha que semear alguma coisa? Eu não estou dizendo que é para a igreja, querido. Eu estou dizendo que era alguma coisa que você tinha que ter semeado. Seja na tua vida familiar, seja no teu relacionamento, não é dinheiro. Em algum momento da tua vida, Deus te disse, olha, faz uma coisa que eu quero que você mude a tua estação. E você não mudou e você ficou preso naquela estação. E só tem um jeito de você crescer na tua vida, de prosperidade. Lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai. Porque sabe o que, querido? A colheita não é opcional. Opcional é a semeadura. A colheita é certa. O que vai definir se você vai colher ou não, é você decidir plantar ou não. O que você tem plantado? Ah, eu tenho plantado muito pé de manga, e você quer colher morango? Não, querido. Aquilo que você planta é uma palavra que nos faz refletir muito. E, pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, tira a mentalidade de dinheiro. Pensa em tudo na tua vida. No teu relacionamento conjugal, na tua vida espiritual, no teu chamado. Sabe, tem pessoas que têm chamado belíssimos, mas eles não semeiam a submissão. Chamado belíssimo, olha o cara, pelo amor de Deus, é Jesus Cristo reencarnado. Só que não se submete. E Deus não vai usar rebelde. Vocês estão comigo? E o que acontece? Mais o tesouro indo para o cemitério. Decida nessa tarde a entender o que é ser próspero. Existe uma capacidade dentro de você de gerar resultados. Existe dentro de você uma chama ardendo. Uma capacidade de evolução, de crescimento. Eu me alegro quando o Binho senta para conversar comigo. Pastor, estou planejando isso, estou planejando aquilo, a capacidade de prosperar, de crescer naquilo. Não importa o que você esteja fazendo, querido. Eu conheço aqui como é o nome daquela torta que Léo gosta, da menina da sala dele, era Duda do Brownie. Ela não é cristã não, mas ela fazia, antigamente se chamava ginásio, hoje eu não sei como é que é a 8ª série, ensino médio. Ela fazia ensino médio e para pagar a escola dela, ela vendia brigadeiro na sala de aula. Vocês estão entendendo? Essa semana eu postei de um jovem, 12 anos, um menino, e ele decidiu cortar cabelo. E ele não tinha nada, e como ele chorava ao ver as coisas acontecendo na vida dele, e o menino hoje está recebendo coisa, mais coisa. Qual é a sua desculpa para você não ser o sucesso que Deus te criou para ser? Ah, é meu marido. Ah, é minha esposa. Se ela entendesse. Você é um sucesso. Deus não quer que você seja, você já é. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é o quê? Nós somos filhos semelhantes a Jesus. Existe dentro de nós. Mas o desejo de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, depende de você.
Não vá pedir a Deus para Ele te abençoar, Ele já te abençoou. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção já está dentro de você. A resposta para o seu problema já está dentro de você. Agora cumpre os princípios do Salmo 1. Chega junto da palavra. Chega junto da palavra. Medita nela. Por quê? Porque o coração do homem é muito enganoso. E às vezes a gente, não, mas as coisas estão acontecendo tão fácil. O diabo facilita, o diabo também tem despachante. A alegria, o testemunho interior dentro de nós, ardendo. O propósito, qual o propósito? Qual o propósito? Qual o propósito, pelo amor de Deus? Fiz isso para a pessoa acordar. Acho que ele estava sonhando com a prosperidade dele. Deixa para Deus te dar, revelar os sonhos depois. Decide mudar a tua vida. Decide ser quem Deus chamou para você ser. Aleluia. Aleluia. Será que eu hoje estou andando como Deus escreveu? Como eu seria hoje? O que é que falta? 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 Me diz o que é que falta. Que eu vou dizer, já está aí dentro. É que você ainda não despertou, desperta hoje. Desperta tu que dorme. Literalmente para alguns. Mas sabe, queridos, nós decidimos ser prósperos, mas não queremos pagar o preço da prosperidade. Porque pensa numa coisa, Deus não gosta de coisa de todo jeito, não. Deus, quando foi criar o tabernáculo, não existia homem dentre os judeus, e eram em torno de 2 milhões de homens, 2 milhões, não existia quem tinha habilidade para fazer do jeito que ele queria. Está lá na Bíblia, pode ver que é verdade. Não existia habilidade dentre os homens de ter a excelência que Deus queria que se fizesse o tabernáculo. E para isso ele capacitou os homens de uma forma sobrenatural para fazer os utensílios do templo como ele queria, porque Deus queria de um jeito específico. Você acha que fazendo esse mulambo que você está fazendo, Deus vai se agradar? Não, não vai não. Dê o melhor que você pode, dê o melhor que você pode. Ei, vai ser o melhor sushi de Olinda. Ei, vai ser a melhor empresa de Olinda. Ei, vai ser o melhor funcionário daquela empresa, é você. O melhor professor, o melhor médico, o melhor optometrista. Deus quer que você seja propaganda dele aqui na terra. Deus quer chamar você para mudar a vida de pessoas. Mas como? Como? De que você faz de todo jeito, de qualquer jeito, e quando tem tempo e quando tem vontade. Você acha que Deus se agrada com um tipo de atitude desse jeito? Aceita Jesus de novo hoje. E começa a dizer, Senhor, eu quero cumprir exatamente como você sonhou para mim. Eu quero ser a tua imagem e a tua semelhança. Eu quero que as pessoas enxerguem em mim a luz que brilha dentro de mim, que é você, Jesus. E você tem que começar. O culto das 7h30, é 7h30, né? 7h30. A gente vai dizer como você alcançar isso. Mas entenda, você já tem dentro de você as respostas que você precisa para os problemas que te cercam. Quantas vezes eu passei por problema que eu disse, agora o diabo tirou onda, viu? Agora não tem mais jeito não, Luiz. Agora, nem Jesus, misericórdia, né, irmão? Quantas vezes você já me disse, agora não tem mais jeito não? Quantas vezes você disse, rapaz,
agora, e você está aqui hoje. Quantos problemas você passou e disse, poxa vida, agora acabou mesmo. Ei, quem disse que acabou? Quem disse? Não anule o poder de Deus sobre a tua vida, abrindo e falando frases que impedem o poder de Deus agir na sua vida. Eu creio nessa nova estação. Eu queria que o louvor subisse. Eu estou já emendando um culto com o outro, mas eu vou dar a chance de você ir para casa. Eu quero que você entenda essa tarde do que Deus está falando para você. Ei, eu não te criei um filho para ser um filho bastardo. Eu não te criei para ser um filho e que não honre o que eu te constituí para ser. Levanta-te, te dispõe, escuta os meus comandos, existe uma direção para você. Sabe quando Josué, ele estava diante do primeiro desafio dele, que se chamava Jericó, Deus deu instruções, e pareciam instruções malucas. Deixa as mulheres no acampamento e vai só os homens arrodear a cidade, e em silêncio. Por isso que as mulheres ficaram em silêncio. Sete voltas. E no final, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Sabe, queridos, às vezes, ministerialmente falando, a gente recebe parabéns por a igreja linda, por tudo que vocês têm feito, e eu fico envergonhado. Por que eu fico envergonhado? Porque eu sei que não foi eu que fiz nada. Vai ser assim com a sua vida. O sucesso que você tanto sonha, o desejo, as metas que você tanto deseja alcançar na sua empresa, vão chegar e dizer, rapaz, tu é um empresário top mesmo na área de piscina, mano. O que é que tu fez? Rapaz, eu não fiz. Aí você fica assim até dizer o que fez, porque não foi você que fez. Quem fez foi Deus. Como é que você construiu esse império de material de piscina? Rapaz, eu nem sei, foi tão fácil, foi tão uma coisa assim que... Lógico que tiveram as lutas, é lógico que tiveram as batalhas, mas você permaneceu firme, você não retrocedeu, você não desistiu, você não murmurou, você não perdeu a confiança em Deus. Não perca a confiança em Deus, porque Ele é quem te supre. Ei, não importa, eu perdi o emprego e agora eu estou de aplicativo. Ei, não importa, Deus é Deus até de aplicativo, e o que importa é estar debaixo do que Ele tem para você hoje. Ele há de suprir cada uma das tuas necessidades. Sabe, queridos, eu vejo milagres acontecendo hoje. Você pode ver o teu milagre, você pode ver o teu milagre acontecendo hoje, você pode ver as coisas de Deus chegando. Você não vai demorar muito naquele lugar, filho. Desde de manhã Deus fala comigo. Deus está te falando, vá para a avenida. Posicionamento. Sabe, querido, peito de pombo. Atitude de ataque. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Sempre que o diabo se levantar contra você, se levante com a palavra de Deus e diga, saia daqui. Você não tem autoridade sobre a minha vida, você não tem legalidade. Porque eu sou bom? Não, porque o sangue de Cristo me lavou. E o sangue de Cristo me tornou herdeiro de todas as bênçãos de Abraão sobre a minha vida. Aleluia. 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 O homem próspero. Sabe, queridos, uma das passagens que eu acho mais linda da Bíblia é a mulher quebrando vasos de alabastro. Você já leu essa história?
O que é que eu acho lindo? A mentalidade de prosperidade de Jesus. Porque o que é a mentalidade contrária à prosperidade? É a mentalidade de falta. Quando a mulher quebrou aquele vaso, e aquele vaso era um perfume caro, que equivalia mais ou menos a 1 ano de salário. Bota o salário mínimo aí, vezes 10 dá 1.500, 18 mil reais. Um perfume de 18 mil reais. E os pitocos, que é o nome pobreza em inglês, ou em inglês, você está me atrapalhando na minha pregação. Em grego, pitocos. Se Judas disse logo assim: você podia estar usando isso para os pobres. Quantas vezes a gente vê uma igreja mais bem estruturada, e se prepare o seu coração, porque essa igreja será bem estruturada. Glória a Deus. Poxa, não precisava gastar tanto. Podia estar sendo dado aos pobres, a gente dá aos pobres, só que eu não faço propaganda disso. A gente ajuda pessoas, mas a gente não faz propaganda disso. Mas deixa eu te falar uma coisa, um dinheiro não precisa deixar de ser gasto aqui para ter ali, não. Porque nosso Deus é Deus de todo, Ele é dono de todo ouro e toda prata. Existe uma ampla suficiência. Aprenda a viver tendo dinheiro para isso e dinheiro para aquilo. Quem disse que você precisa escolher entre uma coisa e outra? Deus não pode te dar as duas coisas? Deus não pode te dar as duas coisas? Entenda o ciclo que você vive, entenda a estação que você vive. E as tuas sementes te levarão a ampla suficiência. Você vai ter dinheiro para a Europa e vai ter dinheiro para os Estados Unidos. Você vai ter dinheiro para o carro e você vai ter dinheiro para casa. Você vai ter dinheiro para isso e vai ter dinheiro para aquilo. Porque não vai faltar. Não vai faltar, querido. Porque Deus te suprirá em tudo. Deus te suprirá em tudo. Comece a ter os sonhos de Deus, comece a se ver como Deus te vê. E você vai ver que não vai faltar. Agora siga os princípios. Sementes são as chaves de alcançar coisas grandes em Deus. Semeie. Aleluia. 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 Eu vejo Deus constituindo. E eu gosto quando um advogado chega perto de mim e ele diz: olha, basta só uma causa. Deus está dizendo para você hoje, basta só uma causa. Basta só uma causa. E se você é empresário, começar a atrair. Eu chego, eu acho que a Luciana não está aqui, ela estava de manhã servindo. Eu gosto de instigar as pessoas. E eu disse a ela: como é que está a sua meta esse mês? E eu quero dizer para você, qual é o seu desafio hoje? Começar a atrair. Teve uma época na minha empresa que a gente fazia 200 entregas. Hoje eu estou instigando meus funcionários a fazer 350 esse mês. Quanto é que você tem vendido, rapaz? Dobre a meta. Feito o Dilma faz, né? A meta de Dilma. O que é que tem faltado para você? Ei, você é funcionário público. Creia nas promoções inesperadas. Comece a atrair para você promoções inesperadas. Graça e favor. Eu sou um imã de graça e favor de Deus, porque o Espírito de Deus habita sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me ungiu, Ele me ungiu, Ele me capacitou, Ele me tornou próspero. Eu sou um imã de boas coisas, eu sou um imã que atraio. Ande comigo e você não vai ser pobre. Agora, seja generoso. Ande comigo e você não vai ser mais pobre.
Ah, mas é porque eu vou ter dinheiro. Não, você vai tirar a mentalidade de pobreza da sua vida. Às vezes dá mais trabalho que feito geladeira que está com aquele congelador, com 4 dedos de gelo, né? Aí a gente tem que quebrar devagarzinho. Mas mais cedo ou mais tarde a gente quebra esse gelo. E você vai ser um homem próspero, uma mulher próspera, uma mulher suprida, um homem suprido, onde nada vai te faltar. Eu tenho abundância de tudo. Você pode começar a dizer isso: eu tenho, Senhor, eu tenho, Senhor. Eu creio em promoções inesperadas nesses dias. Você vai ser chamado para um cargo que você nunca esperou. Você não tinha nem ideia do que iria acontecer. Aleluia. Existe uma graça, existe um favor. Existe uma graça e um favor. Deus está gerando filhos na sua vida. Empresas são filhos. Negócios são filhos em que você está criando dentro de você. Ei, independente da tua idade, gere dentro de você. Gere dentro de você a capacidade de gerar filhos. Capacidade de gerar filhos dentro de você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu estou já emendando os cultos mesmo. Obrigado, Jesus. Deus está quebrando em você a mentalidade de miséria, a mentalidade de falta. Ei, meu Deus suprirá você e a sua necessidade. Não importa, eu não estou falando de dinheiro. Qual a tua necessidade? É a alegria de fazer as coisas. Qual a tua necessidade? É reconciliação com o marido, com a esposa. Qual a tua necessidade? É um casamento que não chegou. Qual a tua necessidade? É restabelecer a paz dentro de casa. Qual é a tua necessidade hoje? Deus está suprindo ela hoje. Deus está suprindo ela hoje. Deus está suprindo ela hoje. Deus ama pegar os inesperáveis. Sabe os inesperáveis, Léo? Você é um improvável. Mas Deus ama pegar um improvável e colocar lá em cima. Porque as pessoas vão olhar para os improváveis e dizer: só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Quem olha a minha mulher e eu sou casado com ela diz: rapaz, só pode ter sido Deus na vida dele. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Deus está dizendo para você: eu vou tornar você um improvável de sucesso. Eu estou derramando sobre você a minha capacidade de criação, a minha capacidade de resolver problemas. Ei, recebe um problema essa semana. Recebe um problema essa semana e te alegra quando esse problema chegar, porque esse problema que você resolver, você vai ser conhecido. Mike Murdock disse: você vai ser conhecido ou pelos problemas que você gera, ou pelos problemas que você resolve. E vocês serão conhecidos pelos problemas que resolveram, porque ninguém resolvia o problema do rei, mas Daniel resolveu. Ninguém reconhecia, resolvia o problema do faraó, mas José resolveu. Existem problemas que estão esperando você com a resposta. Aleluia. Aleluia. Eu estou querendo acabar faz 15 minutos já. Aleluia. Aleluia. Curva a tua cabeça um pouco, vamos orar. Chegou, 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 chegou. Para viver a vida assim só pra você. Ungido,
Aleluia. Diga comigo, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. E eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Você está pronto? Você está pronto para desafios? Lembra dessa palavra. Lembra dessa palavra. Lembra dessa palavra. Lembra dessa palavra. Quando chegar as adversidades, eu posso. Eu tenho. E eu vou conseguir, porque eu tenho um Deus. Ei, diga comigo, eu tenho um Deus que não me desampara. Ele não me desampara. Amém, queridos? Daqui a pouco a gente começa às 7h30 de novo. Vou passar para Mangabeira. Amém.